O audiolivro que você vai ouvir tem o objetivo de apresentar um pouco da obra O Compêndio do Padre Tanqueray, que é um clássico da espiritualidade católica em todo o mundo. Mesmo com muitas imperfeições na leitura, é possível ter um primeiro contato com este livro que tanto bem já fez às almas. Sugiro que adquira a obra e faça um verdadeiro estudo. Capítulo 1. Origens da vida sobrenatural. 51. Este capítulo tem por objetivo fazer-nos compreender melhor o que há de gratuito e excelente na vida sobrenatural, como também o que há de nobre e fraco no homem, a quem essa vida foi concedida. Para melhor compreensão, veremos o que é a vida natural do homem, sua elevação ao estado sobrenatural, sua queda. 4. Sua restauração pelo Divino Redentor. A vida natural do homem. 52. Incumbei-nos aqui descrever a condição do homem tal como teria sido no estado de pura natureza, como relatam os filósofos. Importa lembrar, ainda que resumidamente, o que a reta razão nos ensina sobre esse ponto, porque a vida sobrenatural, enquanto preserva e aperfeiçoa nossa vida natural, é nesta enxertada. O homem é um conjunto misterioso de corpo e alma, de matéria e espírito que se unem intimamente para formar uma única natureza e pessoa. É, por assim dizer, o ponto de junção, o elo de ligação entre os espíritos e os corpos, um compêndio das maravilhas da criação, um pequeno mundo que resume todos os mundos, e manifesta a sabedoria divina que soube unir duas coisas tão dissemelhantes. 53. Esse pequeno mundo é pleno de vida. Conforme observa São Gregório Magno, distinguem-se, nele três vidas, a vegetativa, a animal e a intelectual, homo habet vivere cum plantis, sentire cum animantibus, intelligere cum angelis. Como planta, o homem nutre-se, cresce e reproduz-se. Como animal, conhece os objetos sensíveis e a eles se inclina em razão do apetite sensitivo, com suas emoções e paixões, e move-te com o movimento espontâneo. Como anjo, embora em grau inferior e de modo diferente, conhece intelectualmente o ser suprassensível e a verdade. Enquanto sua vontade inclinasse livremente para o bem racional. 54. Essas três vidas não se sobrepõem, mas interpenetram-se, coordenam-se e subordinam-se, para concorrerem a um mesmo fim, que é a perfeição de todo o ser. É lei, tanto racional como biológica, que em todo ser composto não é possível conservar e desenvolver a vida sem coordenar, e, por conseguinte, subordinar seus diversos elementos ao elemento principal, subjugando-os para deles servir-se. Portanto, no homem, as faculdades inferiores, vegetativas e sensitivas, deverão ser submetidas à razão e à vontade. Esta condição é absoluta. Na medida em que isso não ocorre, a vida enfraquece ou desaparece. Na realidade, quando cessa a subordinação, começa a dissociação dos elementos, o enfraquecimento do sistema e por fim a morte. 55. Terceiro, assim, a vida é uma luta. Nossas faculdades inferiores inclinam-se com ardor para o prazer, enquanto as superiores tendem para o bem honesto. Porém, entre o prazer e o bem honesto muitas vezes há conflito. O que nos agrada, o que é útil, ou ao menos parece-nos ser, nem sempre é moralmente bom. Assim, é preciso que a razão, para impor a ordem, reprima as tendências contrárias e vença-as. É uma luta do espírito contra a carne, da vontade contra a paixão. Essa luta é por vezes penosa. Assim como na primavera a seiva sobe pelas árvores, por vezes, violentos impulsos para o prazer sensível erguem-se, na parte sensitiva da alma. 56. Todavia, eles não são invencíveis. A vontade, ajudada pela inteligência, exerce sobre esses movimentos passionais um quádruplo poder. 1. Poder de previdência,
que consiste em prever e prevenir, por meio de sábia e constante vigilância, muitas imaginações, impressões e emoções perigosas. 2. Poder de inibição ou de moderação, pelo qual detemos, ou pelo menos moderamos, os movimentos violentos que se erguem em nossa alma. Por exemplo, podet impedir que os olhos se fichem em algum objeto perigoso, que a imaginação mantenha imagens lascivas e, podet, conter um movimento repentino de cólera. 3. Poder de estimulação, que incita ou intensifica, por meio da vontade, movimentos passionais. 4. Poder de direção, que nos permite direcionar esses movimentos para o bem e, desse modo, afastá-los do mal. 57. Além dessas lutas interiores, pode haver outras entre a alma e o seu Criador. Sem dúvida, a reta razão mostra-nos que devemos nos submeter totalmente àquele que é nosso soberano Senhor. Todavia, essa obediência custa-nos. Há em nós um anseio por independência e autonomia que nos inclina a não aceitar a autoridade divina. É o orgulho, que somente pode ser vencido pelo humilde reconhecimento de nossa indignidade e impotência, dos direitos imprescritíveis do Criador sobre a sua criatura. Portanto, mesmo no estado de natureza teríamos que lutar contra a tríplice concupiscência. 58. Quando o homem, sem ceder às suas más inclinações, faz o que deve, pode com toda a justiça esperar uma recompensa e esta será, para a sua alma imortal, em conformidade com a sua natureza, um conhecimento, analítico e discursivo, mais amplo e profundo da verdade e de Deus e, um amor mais puro e duradouro. Se, pelo contrário, viola livremente a lei em matéria grave e não se arrepende antes de morrer, não atinge o seu fim e merece um castigo, que será a privação de Deus e os tormentos proporcionais à gravidade de suas culpas. Essa teria sido a condição do homem no estado que chamamos de natureza pura, que, todavia, nunca existiu, porque o homem foi elevado ao estado sobrenatural no momento da sua criação, como diz Santo Tomás, ou, conforme São Boaventura, imediatamente após. Em sua infinita bondade, Deus não se satisfaz em outorgar dons naturais ao homem. Destarte, desejou elevá-o a um estado superior, conferindo-lhe dons preternaturais e sobrenaturais. Elevação do homem ao estado sobrenatural. Noção do sobrenatural. 59. Recordemos brevemente que a teologia distingue duas espécies de sobrenatural: o absoluto ou por essência, o relativo ou quanto ao modo. Primeiro, o sobrenatural absoluto ou por essência, quod substantiam, é um dom divino outorgado à criatura inteligente, que a transcende absolutamente, ou seja, por ela não pode ser produzido e sequer pode ser postulado, exigido ou merecido. Portanto, ultrapassa não somente todas as suas capacidades ativas, mas também todos os seus direitos e exigências. É algo finito, por ser um dom outorgado a uma criatura, mas, ao mesmo tempo é algo divino, posto que só o divino pode ultrapassar as exigências de toda a criatura. É divino, mas comunicado, participado de um modo finito. Assim, evitamos cair no panteísmo. Na realidade há somente duas formas de sobrenatural por essência: a encarnação e a graça santificante. Na encarnação, Deus se une à humanidade na pessoa do Verbo, de modo que a natureza humana de Jesus tem por sujeito pessoal a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não obstante, a natureza humana não é alterada. Assim, Jesus, homem por natureza humana, é verdadeiramente Deus quanto à sua personalidade. Essa união é substancial, não transforma duas naturezas em uma só, apenas une-as conservando-lhes a integridade. É, pois, uma união pessoal ou hipostática. É o grau mais elevado de sobrenatural por essência.
a graça santificante é um grau menor desse mesmo sobrenatural. Ela, sem dúvida, preserva a personalidade própria do homem. Todavia, embora acidentalmente, modifica-a, ao modo divino, em sua natureza e capacidade de ação. Certamente não a transforma em Deus, mas torna-a deiforme, isto é, semelhante a Deus, divina e consors naturae, capaz de esperar a posse de Deus diretamente pela visão beatifica, quando a graça for transformada em glória, e de vê-lo face a face, como ele se vê a si mesmo. Evidentemente, esse privilégio ultrapassa as exigências das mais perfeitas criaturas, posto que nos faz partícipes da vida intelectual de Deus, da sua própria natureza. 60. O sobrenatural relativo ou quanto ao modo, quod modum, é em si algo que não transcende as capacidades ou exigências das criaturas, mas somente de alguma natureza em particular. Desse gênero, por exemplo, é a ciência infusa, que supera a capacidade ativa do homem, mas não a dos anjos. Deus comunicou ao homem essas duas espécies de sobrenatural. De fato, outorgou aos nossos primeiros pais o dom de integridade, sobrenatural quod modum, que, completando-lhes a natureza, dispõe-na a receber a graça e, ao mesmo tempo, conferiu-lhes a própria graça, dom sobrenatural, quod substantiam. O conjunto desses dois dons forma o que se chama justiça original. Dois dons preternaturais conferidos a Adão 61. O dom da integridade aperfeiçoa a natureza do homem, sem a elevar à ordem divina. É seguramente um dom gratuito, preternatural, que transcende as suas exigências e forças, mas não chega a ser o sobrenatural por essência. Encerra três grandes privilégios que, sem alterarem a natureza humana em sua essência, conferem-lhe uma perfeição que ela não tinha direito algum. Esses privilégios são a ciência infusa, o domínio das paixões, ou ser livre da concupiscência, e a imortalidade do corpo. 62. A ciência infusa. Por natureza não temos direito a uma ciência que é privilégio dos anjos. Só gradualmente e com dificuldade é que, segundo as leis psicológicas, conquistamos a ciência. Mas, para que mais facilmente o primeiro homem cumprisse seu ofício de cabeça e educador do gênero humano, Deus gratuitamente lhe concedeu o conhecimento infuso de todas as verdades que precisava saber e uma certa facilidade para adquirir a ciência experimental. Com isso, aproximava-se aos anjos. 63. O domínio das paixões ou a imunidade dessa concupiscência tirânica que torna tão difícil o exercício da virtude. Dissemos que, por sua própria constituição, há no homem uma luta terrível entre o desejo sincero do bem e o apetite desordenado pelos prazeres e pelos bens sensíveis. Além disso, há uma inclinação acentuada para o orgulho. Em resumo, isso é o que chamamos de tríplice concupiscência. Para remediar essa imperfeição natural, Deus outorgou aos nossos primeiros pais um certo domínio das paixões que, sem os tornar impecáveis, facilitava-lhes a prática da virtude. Não havia em Adão a tirania da concupiscência que inclina violentamente para o mal, mas tão somente uma certa tendência para o prazer, subordinado à razão. Como a sua vontade estava sujeita a Deus, as faculdades inferiores estavam submetidas à razão e o corpo à alma. Isso era a ordem, a retidão perfeita. 64. A imortalidade corporal. Por natureza o homem está sujeito à enfermidade e à morte. Todavia, para que com maior liberdade a alma pudesse aplicar-se no cumprimento dos seus deveres mais elevados, o homem, por especial providência, foi preservado dessa dupla fraqueza. Mas esses privilégios destinavam-se a tornar o homem mais apto para receber e utilizar um dom muito mais precioso, completa e absolutamente sobrenatural, o da graça santificante.
Privilégios sobrenaturais. 65. Por natureza o homem é servo de Deus, sua propriedade. Por insigne bondade, da qual nunca seremos suficientemente gratos, Deus quis torná-lo parte de sua família, adotá-lo por filho, constituí-lo como herdeiro presumido, reservando-lhe um lugar no seu reino. E, para que essa adoção não fosse uma mera formalidade, comunicou-lhe uma participação da sua vida divina. Esta participação é, certamente, uma qualidade criada, mas também real. Ela permitia que o homem desfrutasse, na terra, das luzes da fé, muito superiores às da razão, e no céu, possuísse a Deus pela visão beatifica e com um amor proporcional à claridade dessa visão. 66. A essa graça habitual, que aperfeiçoava e divinizava, podemos dizer, a própria substância da alma, foram acrescentadas virtudes infusas e dons do Espírito Santo, que divinizavam as suas faculdades, e uma graça atual que, pondo em ação todo esse organismo sobrenatural, permitia-lhe realizar atos sobrenaturais, deiformes e meritórios da vida eterna. Essa graça é substancialmente a mesma que nos é concedida pela justificação. Assim, por ora não a descrevemos em detalhes, pois pretendemos fazê-lo mais tarde, quando falarmos do homem regenerado. Com exceção da ciência infusa, todos esses privilégios não foram recebidos por Adão como bens pessoais, mas como um patrimônio de família que deveria ser transmitido a toda a sua posteridade, contanto que se mantivesse fiel a Deus. A queda e o castigo. E a queda. 67. Não obstante todos esses privilégios, o homem permanecia livre e foi submetido a uma prova para que, com o auxílio da graça, pudesse merecer o céu. Essa prova consistia no cumprimento das leis divinas e, em particular, de um preceito positivo adicionado à lei natural, que é expresso no livro do Gênesis sob a forma de proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. A Sagrada Escritura descreve como o demônio, sob a forma de serpente, tentou os nossos primeiros pais, suscitando em suas mentes dúvidas sobre a legitimidade dessa proibição. Tenta persuadi-los de que, se comerem do fruto, além de não morrer, serão como deuses, sabendo por si mesmos o que é bom e o que é mal, sem necessidade de recorrer à lei divina. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. GN 3,5. Era uma tentação de orgulho, de rebelião contra Deus. O homem rende-se a ela e comete formalmente um ato de desobediência, como observa São Paulo, Romanos 5, inspirado pelo orgulho e imediatamente seguido por outras faltas. Era uma falta grave porque significava recusar submissão à autoridade divina, uma espécie de negação do seu domínio supremo e da sua sabedoria, posto que o preceito era um meio de provar a fidelidade do primeiro homem. O pecado foi ainda mais grave porque os primeiros pais conheciam a infinita generosidade de Deus para com eles, os seus direitos imprescritíveis e a gravidade do preceito, expressada pela gravidade da punição em caso de desobediência. Além disso, como não eram impulsionados pela impetuosidade das paixões, tiveram tempo de refletir sobre as terríveis consequências do seu ato. 68. O caso ainda sugere a seguinte questão: como é que eles puderam pecar se não estavam pressionados pela força da concupiscência? Para compreender é preciso lembrar que nenhuma criatura livre é imune ao pecado. O livre-arbítrio lhe dá a faculdade de desviar os olhos do bem verdadeiro e dirigi-los para o bem aparente, apegar-se a este e preferi-lo àquele. O pecado consiste precisamente nessa preferência. Como observa Santo Tomás, o único que não peca é aquele cuja vontade confunde-te com a lei moral, o que é privilégio exclusivo de Deus. 2. O castigo. 69. O castigo veio rápido,
castigo pessoal e da posteridade. O castigo pessoal de nossos primeiros pais é descrito no Gênesis. Mas a bondade de Deus revela-se também aqui. Ele poderia aplicar-lhes imediatamente a pena de morte, mas por misericórdia não o fez. Limitou-se a privá-los dos privilégios especiais que lhes havia outorgado, isto é, do dom da integridade e da graça habitual, mas conservou-lhes a natureza e os privilégios naturais. Sem dúvida, a vontade enfraqueceu-se quando comparada ao que era quando possuíam o dom da integridade. Todavia, não há evidência conclusiva que se tenha tornado mais fraca do que teria sido no estado natural puro. De qualquer modo, a vontade permaneceu livre para poder optar entre o bem e o mal. Deus até mesmo aquiesceu em deixar-lhes a fé e a esperança e, de imediato, fez brilhar em seus olhos desencorajados a esperança de um libertador, saído da própria raça humana, que um dia iria triunfar sobre o demônio e restaurar o homem decaído. Ao mesmo tempo, pela graça atual moveu os seus corações ao arrependimento e, no tempo oportuno, perdoou-lhes o pecado. 70b. Mas qual a condição da posteridade advinda dos primeiros pais? Foi também privada desde o instante da concepção, da justiça original, ou seja, da graça santificante e do dom da integridade. Esses dons puramente gratuitos, que eram, por assim dizer, um patrimônio familiar, somente seriam transmitidos à posteridade de Adão se ele permanecesse fiel a Deus. Como a condição não foi cumprida, nasceu o homem privado da justiça original. Quando pela penitência os primeiros pais recobraram a graça, esta foi-lhes concedida privativamente, ou seja, como graça particular. Não puderam, pois, transmiti-la à posteridade. Estava reservado ao Messias, o novo Adão, que desde esse momento tornou-se cabeça do gênero humano, expiar nossos pecados e instituir o sacramento da regeneração, para transmitir a cada batizado a graça perdida por Adão. 71. Portanto, os filhos de Adão nascem privados da justiça original, isto é, da graça santificante e do dom da integridade. A privação dessa graça constitui o que se chama pecado original, pecado em sentido lato, que não supõe algum ato culpável de nossa parte, mas apenas um estado de degradação. Considerando ainda o fim sobrenatural a que continuamos destinados, é também uma privação, a falta de uma qualidade essencial que deveríamos possuir e, por conseguinte, uma mancha, ou deformidade moral, que nos exclui do reino dos céus. 72. E, como o dom da integridade foi igualmente perdido, a concupiscência atormenta-nos, se firmemente não lhe opomos resistência, arrastando-nos para o pecado atual. Portanto, em comparação com o estado primitivo, encontramos os decaídos e feridos, sujeitos ao erro, inclinados ao mal, fracos para resistir às tentações. A experiência demonstra que a concupiscência não é igual em todos os homens. De fato, nem todos têm o mesmo temperamento e caráter e, por conseguinte, a mesma efervescência das paixões. Posto que desapareceu o freio da justiça original que reprimia as paixões, estas, conforme Santo Tomás, recobrando a liberdade, serão mais violentas em uns e mais moderadas em outros. 73. Devemos ir além e admitir, junto com a escola agostiniana, uma certa diminuição intrínseca das nossas faculdades e energias naturais. Não existe necessidade e nada prova esse fato. Será preciso admitir, como fazem certos tomistas, uma diminuição extrínseca de nossas energias, baseada no fato de que temos mais obstáculos a vencer, especialmente a tirania que o demônio exerce sobre os que conquistou e a carência de certos auxílios naturais que Deus nos havia concedido no estado de natureza pura? É possível e muito provável.
Mas, para sermos justos, há que se reconhecer que esses obstáculos são abundantemente compensados pelas graças atuais que Deus, na sua bondade, concede-nos em razão dos merecimentos do seu Filho e pela proteção dos anjos bons, sobretudo dos anjos da guarda. 74. Conclusão. O que podemos afirmar é que, pela queda original, o homem perdeu o justo equilíbrio que Deus lhe havia dado e que, em comparação com o estado primitivo, está ferido e desequilibrado, como demonstra o estado atual de nossas faculdades. Sobretudo, isso é bem evidente em nossas faculdades sensitivas. Nos sentidos exteriores. Por exemplo, na visão os olhos lançam-se com avidez para o que atiça a curiosidade, na audição, os ouvidos estão sempre prontos a satisfazer o desejo de novidades, o tato busca sensações agradáveis. Tudo isso sem preocupação com as regras morais. O mesmo se diga dos sentidos interiores. A imaginação retratando-nos as mais variadas cenas, mais ou menos sensuais, as paixões inclinamos fortemente, até com violência, para o bem sensível ou sensual, sem se preocupar com o aspecto moral, buscando levar a vontade a consentir. Essas inclinações, contudo, não são irresistíveis, porque as faculdades ficam, em certa medida, submetidas ao império da vontade. Porém, quanto esforço e estratégia requer-se, para submeter esses súditos rebeldes. 75. Também as faculdades intelectuais, o intelecto e a vontade, que constituem o homem propriamente dito, foram afetadas pelo pecado original. Não há dúvida de que nosso intelecto continua apto a conhecer a verdade e, à custa de um trabalho paciente, adquirir, mesmo sem ajuda da revelação, o conhecimento de um certo número de verdades fundamentais de ordem natural. Mas como as fraquezas humilham. Em vez de subir espontaneamente para Deus e para as coisas divinas, em vez de elevar-se, das criaturas ao Criador, como havia feito no estado primitivo, tende a absorver-se, no estudo das coisas criadas, sem voltar-se, para a sua causa, a concentrar a atenção no que satisfaz a curiosidade e a negligenciar o que diz respeito ao seu fim. Os cuidados temporais muitas vezes o impedem de pensar na eternidade. E com que facilidade cai no erro. Os muitos preconceitos a que somos propensos, as paixões que agitam nossa alma e lançam um véu entre ela e a verdade, infelizmente muitas vezes desviam-nos do caminho até nas questões mais vitais, das quais depende toda a nossa vida moral. Já a nossa vontade, em vez de submeter-se a Deus, quer ser independente. Custa-lhe obedecer a Deus e principalmente aos seus representantes na terra. Então, ao querer vencer os obstáculos que se opõem à realização do bem, quanta fraqueza e inconstância revelam-se. Quantas vezes ela não se deixa arrastar pelo sentimento e pelas paixões. São Paulo descreveu em termos claríssimos essa lamentável fraqueza. Eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Porque me deleito na lei de Deus, segundo o homem interior, vejo, porém, nos meus ombros outra lei que luta contra a lei do meu espírito, e me torna cativo da lei do pecado, que está nos meus membros. Homem infeliz que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 7. Portanto, a solução para esse estado lamentável, conforme nos diz o apóstolo, é a graça da redenção, da qual falaremos a seguir. A redenção e seus efeitos. 76. Maravilhosa obra é a redenção. Obra-prima de Deus, que refaz o homem desfigurado pela culpa, colocando, de certo modo, em um estado mais excelente que o anterior à queda, a tal ponto que a Igreja, na sua liturgia, não hesita bendizer a culpa que nos propiciou um Redentor como o homem Deus,
o feliz culpa que nos fez merecer tão grande Redentor. 4. Sua natureza. 77. Deus, que desde a eternidade previu a queda do homem, também desde a eternidade preparou um Redentor dos homens na pessoa de seu Filho. Este decidiu fazer-se homem para tornar-se cabeça da humanidade. Desse modo, poderia expiar perfeitamente o nosso pecado, restituindo-nos, com a graça, todos os direitos ao céu. Portanto, soube tirar o bem do mal e harmonizar os direitos da justiça com os da bondade. Não estava obrigado a satisfazer plenamente todos os direitos exigidos pela justiça. Bem podia ter perdoado o homem, contentando-se com a reparação imperfeita que este lhe poderia oferecer. Todavia, julgou ser mais digno de sua glória e proveitoso para o homem, colocá-lo num estado em que poderia reparar completamente a sua culpa. 78. A justiça perfeita exigia uma reparação adequada, igual à ofensa, oferecida por um representante legítimo da humanidade. Foi o que Deus realizou plenamente por meio da encarnação e da redenção. Assim, Deus encarnou o seu Filho e o constituiu chefe da humanidade, cabeça de um corpo místico, cujos membros somos nós. Portanto, o Filho tem direito de fazer obras e de reparar em nome de seus membros. Tal reparação não é somente igual à ofensa, mas imensamente a supera, por ter valor moral infinito, pois, como o valor moral de uma ação provém, antes de tudo, da dignidade da pessoa, todas as ações do homem Deus têm valor infinito. Assim, uma só de suas obras seria suficiente para reparar adequadamente todos os pecados dos homens. Contudo, Jesus fez inumeráveis atos de reparação, inspirados por seu puríssimo amor, e finalizou-os com o mais sublime e heróico, a imolação total de si mesmo em sua dolorosa paixão e sobre o Calvário. Desse modo, satisfez abundante e superabundantemente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, 20. Essa reparação é do mesmo gênero que a culpa. Adão pecou por desobediência e orgulho. Jesus expia por meio da humilde obediência, inspirada pelo amor, que foi até a morte, e morte de cruz. FL 2, 8. E, assim como na queda interveio uma mulher para arrastar Adão ao pecado, também na redenção intervém uma mulher com seu poder de intercessão e por seus méritos. É Maria, a Virgem Imaculada, a Mãe do Salvador, que com ele coopera na obra reparadora, embora secundariamente. Assim, a justiça foi plenamente satisfeita e mais ainda a bondade. 79. Com efeito, as Escrituras atribuem a redenção à infinita misericórdia de Deus e ao excessivo amor que Ele tem por nós. Diz São Paulo: Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo. Efésios 2, 45. As três pessoas divinas concorrem na obra da redenção e, cada uma delas, com um amor que parece verdadeiramente chegar ao excesso. O Pai tem somente um Filho, igual a si próprio, que ama como a si mesmo e por quem é infinitamente amado. Esse Filho único Ele nos dá, sacrificando por nós, para restituir-nos a vida que havíamos perdido pelo pecado. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16. Acaso o Pai poderia ser mais generoso, dar mais que seu próprio Filho? E não nos deu todas as coisas com ele? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. 80. O Filho aceita jubilosa e generosamente a missão que lhe é confiada.
Desde o primeiro momento da encarnação, oferece-te ao Pai como vítima para substituir todos os sacrifícios da antiga lei. Sua vida inteira será um contínuo sacrifício, culminado pela imolação no Calvário. Sacrifício que nasce do amor que nos tem. Progrede na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor, Efésios 5,2. 81. C. Para completar sua obra envia-nos o Espírito Santo, o amor consubstancial do Pai e do Filho, que além de derramar em nossas almas a graça e as virtudes infusas, especialmente a caridade, dá-se a si mesmo para que possamos desfrutar, não somente da sua presença e de seus dons, mas também da sua própria pessoa. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5,5. Portanto, a redenção é por excelência obra do amor e esse fato permite-nos antever os seus efeitos. 42 Efeitos da redenção. 82. Além de reparar, com a satisfação, a ofensa feita a Deus e de reconciliar-nos com Ele, Jesus mereceu-nos todas as graças que havíamos perdido pelo pecado e outras mais. Primeiramente, restituí-nos os bens sobrenaturais perdidos pelo pecado. A graça habitual, acompanhada do conjunto das virtudes infusas e dons do Espírito Santo e, para melhor acomodar-se à natureza humana, instituiu os sacramentos, sinais sensíveis que nos conferem a graça nas circunstâncias importantes da vida, dando-nos, desse modo, mais segurança e confiança. Graças atuais, de tal modo abundantes que podemos considerá-las mais abundantes que no estado de inocência, em razão das palavras de São Paulo. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, Romanos 5, 20. 83. É incontestável que o dom de integridade não nos é restituído de uma única vez, mas progressivamente. A graça da regeneração não retira de nós as inclinações da tríplice concupiscência, nem nos livra de todas as misérias da vida, mas dá-nos a força necessária para vencê-las, faz-nos mais humildes, vigilantes e ativos para prevenir e vencer as tentações, fortalecendo-nos na virtude e dá-nos ocasião de conquistar maiores merecimentos. Os exemplos de Jesus, que tão bravamente levou a sua cruz e a nossa, quando postos diante de nossos olhos, estimulam nosso ardor na luta e mantêm nossa constância no esforço. As graças atuais, que ele nos mereceu e concede com santa prodigalidade, notavelmente facilitam os esforços e as vitórias. À medida que lutamos, dirigidos e apoiados pelo Divino Mestre, a concupiscência diminui e aumenta a nossa capacidade de resistência. Chega o momento em que algumas almas privilegiadas são de tal modo confirmadas na virtude que, não obstante conservarem a liberdade de pecar, já não cometem qualquer falta venial de propósito deliberado. A vitória definitiva só ocorre quando chegamos ao céu, mas será tanto mais gloriosa quanto mais custosos tiverem sido os nossos esforços. Por isso, podemos dizer com razão, o Felix culpa. 84. A esses auxílios interiores Nosso Senhor acrescentou outros exteriores, particularmente a Igreja visível. Fundou-a e organizou-a para iluminar os intelectos com a luz de sua autoridade doutrinal, sustentar as vontades com o seu poder legislativo e judicial, santificar as almas com os sacramentos, sacramentais e indulgências. Acaso tudo isso não constitui um poderoso auxílio, pelo qual devemos dar graças a Deus? Ó Felix culpa. 85. E, enfim, não há certeza de que haveria encarnação se não existisse o pecado original. A encarnação é um bem preciosíssimo, por si só suficiente para justificar e explicar o cântico da Igreja, ó Felix culpa. Em vez de um líder com grandes dotes, mas sem dúvida falível e pecador,
temos por cabeça o Filho eterno de Deus, que, revestido da nossa natureza, é tão verdadeiro homem quanto verdadeiro Deus. É o mediador ideal, mediador de religião e de redenção, que adora o Pai não somente em nome próprio, mas também em nome da humanidade inteira e, ainda mais, em nome dos anjos, que tem a ventura de louvar a Deus por ele, per quem laudam angeli. É o sacerdote perfeito, que por sua natureza divina tem livre acesso a Deus e com compaixão inclina-se, para os homens, agora seus irmãos, aos quais trata com indulgência, pois está cercado das mesmas fraquezas que eles. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Hebreus 5, 2. Com ele e por meio dele podemos render a Deus as honras infinitas a que tem direito. Com ele e por meio dele podemos alcançar todas as graças que precisamos para nós e para nossos irmãos. Quando adoramos, é ele quem adora em nós e por nós. Quando pedimos auxílio, é ele quem apoia nossos pedidos. Por isso é que tudo o que pedimos ao Pai em seu nome, é-nos liberalmente concedido. Portanto, devemos regozijar-nos por termos um tal Redentor, um tal Mediador, e depositar nele toda a nossa confiança. Conclusão. 86. Esse resumo histórico, acima exposto, destaca maravilhosamente a excelência da vida sobrenatural, assim como a grandeza e a fraqueza daquele que dela é beneficiário. 19. A vida sobrenatural é excelente porque, tem sua origem em um pensamento afetuoso de Deus, o qual desde toda a eternidade nos amou e quis unir-nos a si numa doce intimidade, amote com o eterno amor, e por isso a ti estendi o meu favor. É uma participação real, ainda que finita, da natureza e da vida de Deus. É valorizada por Deus a tal ponto que, para nola conceder, o Pai sacrificou seu único Filho, o Filho imolou-se, completamente e o Espírito Santo desceu às nossas almas para transmiti-la. Portanto, dentre todos é o bem mais precioso, temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, 2 P 1:4, que acima de tudo devemos estimar, preservar e cultivar com o máximo zelo. Vale tanto quanto Deus. 87. Segundo, contudo, trazemos esse tesouro em um vaso frágil. Nossos primeiros pais, mesmo dotados do dom da integridade e cercados de toda a sorte de privilégios, desventurosamente o perderam. E não somente eles perderam, mas toda a sua posteridade. Então, quanto não devemos temer nós que, malgrado a nossa regeneração espiritual, continuamos sujeitos à tríplice concupiscência. Sem dúvida há em nós tendências nobres e generosas que procedem do que existe de bom em nossa natureza e, principalmente, da nossa incorporação em Cristo e das forças sobrenaturais que nos são dadas em razão dos seus méritos. Todavia, continuamos a ser fracos e inconstantes se não nos apoiarmos naquele que é nosso braço direito e que, ao mesmo tempo, é também nossa cabeça. O segredo de nossa força não repousa em nós, mas em Deus e em Jesus Cristo. A história dos nossos primeiros pais e da lamentável queda mostra-nos que o maior mal, o único mal neste mundo, é o pecado. Portanto, devemos permanecer em constante vigilância para rechaçar, imediata e vigorosamente, os primeiros ataques do inimigo, venham de onde vierem, de fora ou de dentro. De start, estamos bem armados para enfrentá-los, como se demonstrará no capítulo a seguir, sobre a natureza da vida cristã.